Gente, beleza? Eu sou o professor Fábio de Almeida e agora a gente vai encerrar de vez esse assunto triângulos, né? Vamos lá, vamos falar de semelhança de triângulos. Dois triângulos são semelhantes quando eles possuem seus ângulos iguais, seus ângulos internos iguais e os seus lados homólogos proporcionais. O que seriam lados homólogos? Mesmo lado, tá? Beleza? A relação entre esses lados é chamada de razão de semelhança, né? Então vamos lá. Eu coloquei esse triângulo aqui, né? Eles são semelhantes. Por quê? O lado homólogo, ó, lado aqui esquerdo, eles são o quê? Proporcionais. Lembra que são números diretamente proporcionais quando seus quocientes são iguais. Então, se eu pegar a divisão desse lado por esse lado, desse lado por esse lado, desse lado por esse lado, ele vai ter que dar um único valor. E esse valor é chamado de razão de semelhança. Beleza? Tranquilo? Então, vamos lá. Então, nem sempre a gente precisa de ter os três lados e três ângulos, os lados proporcionais e os ângulos iguais, para concluir que esses triângulos são semelhantes, né? E tem uns casos de semelhança aqui. Vem comigo aqui, ó. O primeiro caso é ângulo-ângulo. Os dois triângulos serão semelhantes quando eles possuírem os seus ângulos homólogos na mesma posição, quando eles forem iguais, né? Prestando sempre atenção que às vezes ele pode dar uma situação que ele poderia inverter esse triângulo aqui, então a gente tem que prestar atenção, visualizar direitinho, com calma, para certificar que eles são semelhantes, beleza? Agora o segundo caso aqui, ó, é lado, ângulo, lado. Ele não é isso aqui é um caso de semelhança, tá? Não congruência, né? A gente viu na aula passada, né, que isso aqui é um caso de congruência, né? Também é um caso de semelhança. Qual seria a diferença do caso de congruência, né? Que os lados são proporcionais. No caso de congruência, os lados são iguais, beleza? Então tem esse triângulo aqui, ABC, e a linha B' e C', né? Eu tenho que esses triângulos são semelhantes, né? Esse tiozinho aqui é um sinal de... Isso quer dizer que eles são semelhantes, né? Por que eles são semelhantes? Porque os ângulos são iguais e os lados homólogos são proporcionais, beleza? E por fim, o terceiro caso aqui, que é o quê? A decorrência dessa definição que a gente colocou, né? Da definição não, vou corrigir aqui, do exemplo. Decorrência do exemplo aqui. Por que decorrência do exemplo? Porque eu só coloquei que os lados são proporcionais. Então, a gente não precisa ter os ângulos internos iguais para certificar que um triângulo é semelhante ao outro. Basta termos os lados homólogos proporcionais. Beleza? Tranquilo? Agora aqui para finalizar esse tema, né, vamos falar de teorema fundamental da semelhança. O que ele diz? Que toda reta paralela a um dos lados do triângulo, né, vou identificar essa reta aqui, é a reta R, né? Ó, por que é paralela ao lado? Porque elas não se interceptam, né? Não possuem interseção, elas não se tocam. Então, toda reta paralela a um dos lados do triângulo determina um triângulo semelhante ao original. Então, beleza, tá vendo essa reta R aqui, ó? Eu tenho o triângulo ADE. E esse triângulo ele é semelhante ao triângulo original, que é ABC. Por que é o teorema? Por que eles são semelhantes, né? Porque, olha só, isso aqui é uma decorrência do primeiro caso, ângulo-ângulo. Por quê? Vamos lá. Esse ângulo aqui, ele é comum aos dois, né? Por exemplo, esse ângulo A, ele é comum ao triângulo ADE, né? Vou botar aqui, ADE. E semelhante, e é igual, quer dizer, ele é o mesmo ângulo, né? Então, eles são iguais. Agora, como é que eu concluo que esse ângulo é igual a esse, né? Isso aqui, a gente tem que voltar um pouquinho àquele conceito de retas paralelas cortadas por transversais, né? Eu posso ter três tipos de ângulos, né? Correspondente, alterno, que se divide em alterno interno e alterno externo, e colaterais, que se divide em colaterais internos e externos, né? Relembrando, né? Correspondente é aquele que possui o quê? A mesma posição. Tá vendo aqui, ó, superior esquerdo, superior esquerdo. Então, por isso eu concluo que esses triângulos são semelhantes, beleza? Isso é o caso de ângulo e ângulo. Então, esse ângulo e esse ângulo aqui, eles são
iguais, por isso que eu posso concluir que esses triângulos são semelhantes. Beleza, gente? Esse aí é o teorema fundamental da semelhança, né? E a gente falou de todos os outros casos aqui anteriormente. Espero mais uma vez ter ajudado e me despeço dando um forte abraço a todos.